Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vinícius, professor de Projeto de Vida e Empreendedorismo. E na nossa conversa de hoje, na nossa aula de hoje, que eu estou postando no dia 25 de agosto, para nós aprendermos um pouco mais, nós começamos a falar agora um pouco sobre empreendedorismo, né? Que o nome da disciplina é esse, empreendedorismo e projeto de vida. Sobre projeto de vida, nós já falamos várias coisas. E agora nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre empreendedorismo. Mas assim, o que é ser empreendedor? Eu já abro a nossa aula com uma informação muito importante aqui pra gente. Ó, o ser humano ele nasce empreendedor. Quando nós nascemos, todos nós somos empreendedores. Mas basicamente, professor Vinícius, o que é ser um empreendedor? Tem como o senhor me explicar? Lógico que tem. Observe aqui, ó. Ser empreendedor, o que é empreender? Empreender significa pegar com as mãos, agarrar as oportunidades, ir atrás. Essas palavras eu acho que elas são extremamente essenciais para a nossa vida. Não só para abrir um negócio, para abrir uma empresa, porque toda vez que a gente fala assim empreender, empreendedorismo, a gente está falando em abrir empresas e tal, e muitas pessoas aí que criaram impérios econômicos através do empreendedorismo. Sim, mas empreender significa ir atrás dos seus sonhos. Empreender significa você fazer as suas coisas, pegar com as mãos, você agarrar as oportunidades que a vida te oferece. Todos nós temos oportunidades durante a vida, que a vida vai nos oferecendo. Uns um pouco mais de oportunidades e outros menos oportunidades. Só que uma coisa que a gente não pode ficar é esperando o acaso, esperando essas oportunidades chegarem, esperando esses momentos aparecerem na sua vida. O momento certo, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Só que tem gente que tem o costume de observar a vida somente pelo lado negativo. Só olha para a vida pelo lado negativo das coisas. Fica assim, nossa, mas as coisas só dão errado para mim. Nossa, mas as coisas para os outros é sempre mais fácil. Eu já tive esse pensamento, sabe? Nossa, mas é tão difícil para mim. E de fato as coisas foram e são difíceis até hoje, né? Não é porque eu cresci, porque hoje eu tenho uma profissão que as coisas passaram, o mundo passou a ser mais fácil para mim, não. Hoje eu consigo perceber que eu tenho hoje potencialidades e também entendo que eu tenho dificuldades, tenho defeitos, e tento trabalhar essas dificuldades, esses defeitos como qualquer outro ser humano. Então, basicamente, empreender vai significar fazer com as próprias mãos, agarrar as oportunidades, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos. Então, na vida, a gente tem que aprender uma habilidade muito importante, que é transformar aquilo que é difícil, aquilo que é adversidade, em oportunidade. É perceber se você quer aquilo mesmo, se é uma vontade sua, de verdade, é transformar as adversidades que você tem durante a vida em oportunidades. No domingo, eu estava assistindo TV e aí eu vi lá um jogador que eu gosto muito, eu gostava muito de vê-lo jogando. Hoje ele já aposentou, que é o Cafu. Ele foi lateral direito da seleção brasileira. Jogou no São Paulo, jogou no Milan e tal. Mas eu conheci o Cafu de fato na seleção brasileira, foi quando eu acompanhei o Cafu mais. Ele, ele conseguiu jogar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas pela seleção brasileira. E o Cafu, a história dele é muito conhecida, né? Quem acompanha futebol aí sabe. Ele foi reprovado 9 vezes em peneiras, se não me foge a memória. E peneiras são testes, né, para os times. Foi reprovado 9 vezes. E depois ele se tornou um grande jogador. Conseguiu ser aprovado em um time e se tornou um grande jogador e tal. E fez história pela seleção brasileira. Conquistou a Copa do Mundo e tal, né? Copa de 2002. Ele era o capitão da seleção brasileira. Ele que levantou a taça de campeão do mundo de campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então foi um cara que todas as adversidades que apareciam para ele, todo não que ele escutava, ele falou assim: eu posso melhorar, eu posso conquistar mais, eu posso ser melhor do que isso. E conseguiu, de fato, alcançar todos os sonhos que ele tinha, ele conseguiu realizar esses sonhos durante a vida dele. Então, esse é um exemplo clássico de uma pessoa que ela transformou as adversidades em oportunidades. Eu quero mostrar para você um exemplo de uma artista plástica chamada Tomi Otaki. A Tomi Otaki, ela é japonesa, tá? E ela nasceu em 1913. Depois ela veio para o Brasil, mudou aqui para o Brasil em 1936
e depois, em 1968, ela se naturalizou brasileira. Então, se você for assistir uma entrevista, alguma coisa da Tomi Otaki, a Tomi, ela fala com um sotaque assim bem asiático ainda, né? Ela não tem essa fluência no português que nós temos. Ela fala português normalmente, mas ela não tem, a fluência ela tem, né? Ela tem a sotaque ainda. Mas enfim, o que acontece com a Tomi quando você assistir as entrevistas da Tomi? O mais bacana da Tomi é que você pode observar, se você for pesquisar sobre a vida dela, mas eu já vou te passar aqui muitas coisas dela. Que a Tomi, ela muda para o Brasil, e ela é casada e tinha 2 filhos, e ela vai cuidar dos filhos dela. E era uma pessoa que ela gostava de arte plástica, achava interessante, tinha um talento muito grande, ela só percebeu esse talento porque veio um amigo da família dela e se hospedou lá na casa dela. E quando se hospedou na casa dela, misteriosamente, a pessoa percebeu e ela viu que a Tomi ela pintava. E falou, nossa, mas você tem talento para arte. Ela falou, mas será que eu tenho talento para arte? Aí a Tomi foi fazer o que a gente acabou de falar, que ela agarrou as oportunidades, ela foi atrás dos sonhos dela, foi empreender. Nesse empreendedorismo da vida pessoal dela, ela se transformou numa artista plástica aos 39 anos. Com 39 anos que ela começou a divulgar suas obras depois que esse amigo da família disse para ela que ela tinha condições totalmente de ser uma artista plástica porque ela tinha talento. Ela gostava disso, ela gostava de pintar, gostava de fazer esculturas. E aí, o desejo, a vontade que ela tinha é que a obra de arte dela fosse disponível para a maior quantidade de pessoas possíveis. E além dos quadros que a Tomi pintou, ela também tem muitas obras espalhadas pela cidade de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem a maior contingente populacional está em São Paulo, na sua região metropolitana, que no caso do Brasil, uma das cidades mais populosas do mundo. E aqui é uma foto da Tomi, para você ter uma ideia. E aqui atrás, você pode observar essa escultura aqui, ó, foi ela que fez. Uma escultura dela, que tá vendo? Está numa obra, num espaço público que todos têm acesso, todos podem ver. Todos podem enxergar essa obra de arte dela, que era um sonho que ela tinha. Então, aqui hoje eu te falei 2 sonhos da Tomi. Primeiro, era se transformar numa artista plástica, né? E segundo, era que a arte dela chegasse à maior quantidade de pessoas possíveis. Então, fazendo uma obra num espaço público, igual ela fez aqui, é uma realização dos sonhos dela. Então, basicamente, meus jovens, o que a gente tem para aprender com estudo sobre empreender? Empreender é aproveitar as oportunidades que você tem, ir atrás do que você quer. E depois é você conseguir transformar aquilo que parecia não ser uma oportunidade tão boa em uma boa oportunidade, é transformar aquilo que era ruim em algo bom, que é basicamente a receita de todo empreendedorismo, né? Conseguir enxergar aquilo que tem de positivo em tudo que acontece na sua vida. E basicamente é isso que eu quero que você faça. Eu vou postar para você também uma atividade, tá? E essa atividade que você vai fazer dessa semana é uma pergunta sobre basicamente empreendedorismo, o que você entende, se você acredita que você é empreendedor ou não, e você vai fazer uma pequena pesquisa para mim sobre empreendedores brasileiros, pessoas brasileiras que empreenderam e hoje têm uma vida que eles sonharam, uma vida completamente diferente do início, porque eles foram atrás dos seus sonhos e foram empreender. E eu quero que você faça essa pesquisa para você conhecer mais exemplos de outros brasileiros que empreenderam e hoje tem um patamar econômico interessante, tem os sonhos deles, boa parte eles já conseguiram realizar a partir do empreendedorismo deles. Então é isso que eu quero que você faça para mim essa semana. Observe as orientações que eu vou deixar para você lá nessa atividade, envie as atividades para mim. Você vai ter um prazo de 2 semanas para me enviar essa atividade, tá? De 15 dias. Vou abrir agora dia 25 essa atividade, vou postar ela na terça-feira, e você vai ter 15 dias para me entregar essa atividade lá pelo fórum. Então, desejo que você tenha uma semana muito boa, muito produtiva, muito agradável. Nós estamos fazendo algumas lives, né, algumas aulas ao vivo, aula online a gente já está tendo, né, no meu caso, estou gravando aula para você já desde o semestre passado. Mas além dessa aula gravada, você vai também ter a oportunidade de nós falarmos ao vivo, para nós tirarmos alguma dúvida e para nós termos um esclarecimento maior de tudo isso que nós estamos falando. Então compareça ao fórum, vai lá no fórum, o fórum é importante também para a sua presença.
deixe sua opinião no fórum, manda sua atividade no fórum, se comunique pelo fórum, que é muito importante, e também compareça às aulas ao vivo. Desejo para você uma boa semana e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.